Uma boa noite a todos e um feliz sábado. Não ouvi. Agora sim, agora estou ouvindo. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite. Para mim é sempre uma alegria estar aqui em Portugal. Não é porque eu estou fugindo do frio da Alemanha, não pensem que é por causa disso. É um pouco também. Mas eu gosto muito daqui, gosto da igreja daqui, eu me sinto super bem. Mas quando o Rui me convidou, e sempre que eu sou convidado para pregar em algum local, eu fico pensando, poxa, quem sou eu? Quem sou eu para pregar para o povo de Deus? Então, eu queria agradecer pela belíssima oração que o nosso irmão fez, mas eu queria mais uma vez pedir que nós curvássemos as nossas frontes e que eu pudesse fazer uma oração antes de nós abrirmos a palavra de Deus. Querido Deus, volto a repetir a minha pergunta: quem sou eu para pregar para o teu povo? Pai amado, nós gostaríamos de ser um povo que o Senhor gostaria de habitar no nosso meio. Mas nós sabemos e reconhecemos as nossas falhas. Cada um aqui conhece que é carne e que é fraco, pecador. Mas há uma promessa que diz que em Ti somos mais que vencedores. Confiantes nesta promessa, Senhor, que nós estamos aqui hoje, nas horas sagradas do Teu Santo Sábado, neste momento que Tu criaste, separaste para que nós pudéssemos ter um momento contigo, confiantes, ó Pai, na Tua promessa em que Tu estarias no nosso meio, é que nós nos alegramos, que apesar das nossas falhas, Tu estás disposto a nos perdoar e habitar conosco. Pai, que este fim de semana seja para a Tua honra e Tua glória, para o nosso crescimento espiritual, como o nosso irmão aqui já orou, e que possamos, Senhor, sair daqui transformados, mais semelhantes a Jesus. Pessoas diferentes no lar, pessoas diferentes no trabalho, na escola, na igreja. Pai querido, que a Tua palavra que iremos estudar esses dias aqui seja uma palavra que corte, que penetre em nossas vidas e que haja uma transformação, Senhor. Nós não queremos continuar os mesmos, Senhor. Nós queremos ser novas criaturas. É impossível encontrar Jesus e não ser transformado. Por isso nós queremos Te encontrar neste fim de semana, Pai. Estejas conosco agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu queria começar agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo ao pastor de Setúbal por me permitir pregar para a igreja dele. Agradecer a todos vocês e o privilégio de revelar ele aqui, que já não via há muitos anos, e de rever alguns irmãos queridos e conhecer novos. Você já deve ter percebido que eu sou muito comunicativo, eu sou aquele cara que ninguém quer sentar do meu lado no avião, sabe assim, quando a pessoa quer dormir e tem o azar de pegar a cadeira ao meu lado, eu sou aquele cara. E fico conversando, e ninguém lê mais nada, ninguém faz mais nada. Então eu gosto de conhecer pessoas, e eu gosto de conhecer a história de cada um. Cada um tem uma história tremenda para contar. Nós temos os personagens bíblicos com as suas histórias, e cada um aqui tem uma história maravilhosa para contar. Cada pessoa tem as suas características, né? Nós temos duas irmãs gêmeas, que eu já descobri que a Patrícia, né? A Patrícia aqui tem um sinal aqui. Exatamente. Então cada um tem uma diferença. E eu queria compartilhar com vocês uma história que vocês já conhecem, que é tremendamente conhecida na igreja. Todos aqui conhecem a história dessa pessoa. Eu não vou contar a minha própria história hoje, vou deixar para contar numa outra ocasião, porque a minha história não é tão interessante quanto a história deste personagem bíblico. Porém, esses dias, ao ler a Bíblia, eu percebi algo que não havia percebido, apesar de que eu me batizei em 1990. Uau, eu sou velho. Muita gente aqui não havia nascido ainda. E eu estava sendo batizado, eu tinha 17 anos quando eu aceitei Jesus. E todos esses anos, lendo a Bíblia, conhecendo a história deste personagem, algo me tocou nesses dias que eu não havia percebido. E eu não sei se vocês perceberam. É a história de um homem, quando eu falar essa característica, vocês vão saber imediatamente. Um homem cabeludo, né? A história de Sansão começa, na verdade, com os pais de Sansão, não é verdade? A Bíblia começa declarando que os pais de Sansão eram pessoas consagradas. Querem ver isso? Livro de Juízes. Cadê a Bíblia, irmão? Quero ver um amém bem grande para quem trouxe Bíblia. Amém. Quem não trouxe Bíblia, misericórdia.
Eu já descobri quais são os irmãos completamente. Você não vai fazer isso comigo, né, Esther? Emanuel? Tá bom. Senhor, abençoe este carro também. Vamos lá, o livro de Juízes, por favor, abram suas Bíblias. No livro de Juízes. Juízes no capítulo 13. Vocês vão descobrir logo agora comigo que os pais de Sansão eram pessoas consagradas. Vocês verão isso agora, no capítulo 13, versículo 4. Você vai ver que a primeira ordem que vem aqui é que, olha, você tem que cuidar do teu filho direitinho. O que é que você não pode fazer? O que é que diz aí? Agora guarda-te. A mulher que ficaria grávida, né? Não bebas do quê? Vinho nem bebida. Se fosse uma portuguesa, você diz, mas Senhor! Né? Não bebas bebida forte, nem comas coisa imunda. Ou seja, a ordem que é dada aos pais de Sansão é que uma ordem de quê? Olha, purificação. Né? Tem que estar preparado. Engraçado que hoje os médicos também dizem para as grávidas, olha, muito cuidado. E a Bíblia já dizia isso há 3.000 anos atrás, né? Olha, você tem que se cuidar da tua gravidez. Existe um ramo da ciência, eu não vou entrar nesse assunto aqui, a epigenética, que fala o efeito da dieta da mãe no filho. Vocês lembram, não sei se vocês estavam na palestra que eu dei, explicando aquela história de Jacó, né? Eu não tenho que entrar em detalhes nisso, mas, primeira coisa, os pais de Sansão foram pessoas que se prepararam para a vinda de Sansão ao mundo. Eram pessoas que estavam conscientes que teriam um filho, que teria uma grande obra a fazer aqui na terra, então eles se prepararam. Você se preparou para a vinda do teu filho? Né? Sei que muitos aqui não tiveram filhos, mas pense nisso aí. Preparação para a vinda do filho. Outra coisa interessante com relação aos pais de Sansão, vocês verão aqui no versículo 19, eles viram milagres acontecendo. No capítulo 13, verso 19, versículo 19 diz, então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o Senhor fez o quê? Maravilhas. Uau! Você já imaginou ter um encontro com Deus e Deus, para te não deixar em dúvidas, Deus faz maravilhas na tua frente. Aí você sai do encontro, olha, não tenho mais dúvidas, era com Deus que eu estava. Então, os pais de Sansão têm uma tremenda história, tem um tremendo testemunho. Eu creio que os pais de Sansão eram aqueles que vinham no culto de quarta-feira à noite e tinham uma história tremenda para contar, né? Deus fez maravilhas na nossa frente. E os pais de Sansão, então, eles decidem educar o jovem Sansão nos caminhos do Senhor, como nós conhecemos. A criança nasce, Deus abençoou a Sansão, não há dúvida. Ainda no capítulo 13, o versículo 24, quem poderia ler o verso 24 aí? Bem alto, bem forte, bem bonito. Depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. Qual era a grande bênção que Deus tinha dado a Sansão? Ele seria o que? Um homem? Muito forte, né? Às vezes eu fico pensando, não deve ter sido fácil. Não é fácil educar. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Então eu já digo para você, não é fácil. E eu te digo mais, desde que eu tenho uma filha, eu agora obedeço a minha mãe muito mais do que eu obedeci a ela. Porque agora, se minha mãe disser, beije os meus pés, eu beijo. Porque vocês não sabem o trabalho que vocês deram. Vocês não têm ideia. Olha, quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, a Bíblia não está brincando. Porque o trabalho é grande. O trabalho é grande. Então, se você nunca parou para pensar nisso, você só vai aprender a honrar teu pai e tua mãe quando você tiver o teu filho. Aí você vai começar a entender esse verso. Mas eu te digo algo, não deve ter sido fácil, não é fácil educar, mas não deve ter sido fácil para os pais de Sansão educar um menino que é extremamente forte. Já imaginou o pai de Sansão? Sansão, entre! Não entro. E aí? Vai fazer o quê? Eu fico imaginando assim, do jeito que às vezes eu imagino, não deve ter sido fácil para os pais de Mozart educar o Mozart. Não deve ter sido fácil para os pais de Beethoven educar o Beethoven. Porque são crianças excepcionais.
né? São crianças, no caso de Beethoven, Mozart, são crianças extremamente inteligentes na área da música. Nós temos aqui Sansão, extremamente forte. Então, educar uma criança não é fácil. E educar uma super criança, meu amigo, deve ser muito mais estressante. Então, eu fiquei... Esse foi o primeiro aspecto na vida de Sansão que me fez refletir. E sem falar que todos os pais adventistas passam por esse problema. Porque todos vocês aqui são crianças ou adultos de uma cultura diferente. Existe um livro chamado Third Culture Kids, ou Crianças de uma Terceira Cultura. O livro trata de jovens que nascem em lares onde a cultura dos pais é diferente da cultura onde eles vivem. No caso de vocês. Eu comprei o livro inicialmente por causa da minha filha, porque eu sou brasileiro, a minha esposa é lituana e nós moramos na Alemanha. Então, como é a cabeça da menina, né? O brasileiro diz pode, a lituana diz não, o alemão diz não. Então, é uma vida, a criança ela cresce num ambiente extremamente complexo, com várias culturas, e a criança é adventista. Dá para imaginar como vai ser a cabeça da minha filha? Nesse livro, o autor do livro trata de vários casos. Um exemplo bem simples, para que vocês entendam quanto a cultura afeta o desenvolvimento de uma pessoa. Ele tenta explicar... Vocês já ouviram falar que filho de pastor não é um bom exemplo? Já ouviram essa história? Que filho de pastor sempre não trabalha mais? E ela diz, o autor do livro diz que E ela diz no livro que esse fenômeno está relacionado com o fato do pastor se mudar corriqueiramente. Então a criança ela nasce, ou ela cresce, a criança cresce desligando-se e ligando-se. Há crianças que crescem assim, eu não vou nem fazer amigo, daqui a 2 anos eu tenho que perder o amigo mesmo. Então ela passa por fases de depressão mais facilmente. Há muitos casos de depressão entre filhos de pastores. E no caso de... há um testemunho nesse livro de um jovem que, não lembro qual era o país que ele havia nascido, mas o pai era alemão, a mãe era do Camboja, e no final ele escreve que eu me sinto como as Nações Unidas e uma ilha ao mesmo tempo. Então, eu tenho várias coisas na minha cabeça e ao mesmo tempo não tenho ligação com nada. Esse tipo de coisas nós todos sofremos um pouco. E é um exemplo bem interessante no livro, para vocês terem uma ideia do impacto da cultura. Antes de dar um exemplo, vou dar um outro exemplo. Acontece várias vezes comigo, que sou adventista, há muitos anos na igreja, convivo com muitos irmãos adventistas, prego em vários lugares, participo de comissões, de reuniões, mas eu sou um cientista, eu sou um diretor de uma empresa e costumeiramente eu tenho que participar de reuniões. E vocês não têm ideia, às vezes, que eu cheguei em reuniões para participar e eu ia me levantando e dizendo, vamos orar. Vocês não têm ideia, às vezes, em que eu estou... Quando eu vou dizendo, eu... Então, a cultura que nós vivemos, né, vai impactando. E ele conta, no livro ele conta um exemplo de um pastor americano que foi morar com a sua família na África. Ele se muda para a África, passa 10 anos numa tribo, lá numa região bem remota na África. As crianças, acho que 3 ou 4 filhos pequenos, passaram 10 anos crescendo nessa tribo. Né? E aí chegou o tempo de voltar para os Estados Unidos. E esse pastor, meus filhos cresceram nesse ambiente, né? No ambiente aqui, ou seja, a cultura americana é bem diferente. Então ele decidiu, antes de viajar de volta para os Estados Unidos, ele foi no site do eBay, olhou na internet primeiro qual era a moda nos Estados Unidos e pelo eBay comprou roupas para os filhos iguais à da moda que estava nos Estados Unidos naquele momento, para que os filhos não tivessem, para que as próprias pessoas não tivessem um choque com eles e as crianças não sofressem. Acontece que ele chega no aeroporto internacional de Nova York, as crianças todas vestidas, né, como americanos, provavelmente com a calça dela lá mais embaixo e andando e tal, e enquanto eles andam pegam as malas e estão caminhando para sair,
ele notou que todas as pessoas do aeroporto estavam olhando para ele. Aí, mas como é que pode? Nós estamos usando as roupas. Nós somos americanos, estamos usando as roupas de americano. O que ele está vendo? Como é que todo mundo está olhando? Aí, quando ele olha para trás, os 4 filhos, um atrás do outro, cada um com a mala na cabeça. Então, a cultura local estava impregnada na cabeça de tal maneira que a gente se comporta sem perceber. Então, educar Sansão não foi fácil, assim como nós todos, adventistas, temos os nossos momentos de dificuldade. Na escola, Halloween, aí a criancinha, não vai por quê? Carnaval no Brasil. Vai vestir todo mundo aí de índio e as crianças da igreja. Não. Então, existe um impacto e nós que já passamos por essa fase temos que compreender e conversar com os filhos e conversar com as crianças da igreja, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Ser uma criança em uma cultura diferente não é fácil. E vocês fazem parte, vocês todos estão aqui, então não é fácil educar, não é fácil conviver com essas diferenças, com esse impacto que todos nós vivemos aqui, é por isso que nós devemos ter esse cuidado. E aqui está Sansão, criado para uma obra, para um trabalho tremendo, para ser juiz em Israel, mas eles, obviamente, não era fácil para os pais educá-lo, mas eu te digo algo, olha, eu vou voltar a repetir. Não é fácil educar, e eu queria pedir às crianças, não deem um extra trabalho aos seus pais. Já não é fácil, e se você decidir fazer o negócio ficar mais complicado, então vai ficar muito mais complicado. Mas eu quero dizer algo para vocês. É difícil educar, mas nada nesse mundo é tão complicado. Todas as crianças passam por fases diferentes, né? Todas as crianças passam por momentos, por fases que... Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida, eu comecei a ler todos os livros sobre educação, irmão White, tudo livro que eu encontrava na frente, eu ia lendo. E um amigo meu me falou, Rivalino, não leia muito. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque a diferença entre um filho e o próximo é a mesma diferença entre uma bicicleta e uma vaca. Então, eles não têm nada a ver, o que você leu para um não vai funcionar para o outro. É uma coisa tão diferente, é um negócio tão complexo educar. Agora, nada, escuta o que eu estou dizendo, nenhuma fase do desenvolvimento dos filhos é tão complexo quanto a fase quando o filho se apaixona. Aí, meu amigo. Tem uma frase do... Vocês já ouviram falar no livro Ben-Hur? Sim. Tem um filme, está muito famoso. E o Ben-Hur tem um momento... Eu não lembro do filme, eu lembro do livro. E tem um momento muito famoso em que a jovem judia está apaixonada pelo Ben-Hur, mas o Ben-Hur está apaixonado por uma egípcia. E ela chega para o pai, né, a judia chega para o pai e diz, papai, converse com ele, papai. E o pai diz, minha filha, é mais fácil salvar um homem que se afoga do que um homem que se apaixona. E eu nunca esqueci essa frase, porque se tem uma frase verdadeira neste mundo, esta frase é ou não é? Quando a pessoa se apaixona... Podes repetir já. Fiquei curioso. É mais fácil salvar um homem que se afoga do que um homem que se apaixona. Quando a pessoa está apaixonada, aí o mundo desaparece. Agora imagina os pais de Sansão. Vendo Sansão apaixonado. É complicado. A irmã White diz o seguinte: em nada, não existe nenhuma outra área. A irmã White, são as palavras da irmã White, nenhuma outra área os nossos jovens cometem tantos erros quanto na questão do namoro. Quem aqui já teve uma desilusão? Diga misericórdia. O negócio é feio, não é? Todos nós já passamos. Quer dizer, se não passou, vai passar. Eu não tenho dúvidas. Todos nós passamos. O que acontece com... Isso daqui, por sinal, é só a introdução do sermão. Nós vamos agora... O que acontece com Sansão? Capítulo 14, versículos 1 e 2.
Agora vem a parte que muitos jovens não gostam de ler. Jovens adventistas. Quem poderia ler? Capítulo 14, versículos 1 e 2. Alguém aí no meio da igreja, aí, no meio do bem alto, bem forte, bem bonito. FM Setulon, por favor, leia. Quem poderia ler os versos 1 e 2? E desceu Sansão a Timnata, e vendo em Timnata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnata, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. O que é que o texto diz? Vocês provavelmente conhecem isso, né? O texto diz, vendo, ele volta para os pais e diz o quê? Eu vi. Qual o nome da mulher? Tem muita gente que pensa que é Dalila, né? Dalila não era esposa, não. Dalila era uma prostituta que vai aparecer depois. O texto não fala o nome dela. Por quê? Hã? Você acha que ele estava interessado no nome? A mulher era linda. Quem está interessado no nome? Era aquele... E o nome da Bíblia está relacionado com o quê? O caráter. Qual era o interesse de Sansão? Era o caráter dela? Claro que não! Ele chega, papai, era linda, papai. E aí? Sansão se apaixona pela mesma coisa que nós nos apaixonamos. É beleza. Ô mamãe, ele é lindo, olha o peitoral, o cara é todo grandão, né? Tem uma mota, pronto. O cara é bonito e tem uma moto. Tem outra coisa que seja necessária? Então, não se fala no nome da mulher de Sansão, porque eu creio que a mensagem é essa: Sansão não estava interessado. Mas você sabia disso, não sabia? Todos nós sabíamos disso. Não sabia, Manuel? Não? Não. Pensava que eu tinha amnésia e não se lembrava do nome dela. O nome dela era sem nome. Sem nome. Não, ele não estava interessado. O interesse dele era... Por isso que o texto fala duas vezes a palavra ver, ou o verbo ver, né? Vendo uma mulher em Timná, e ele vem para casa dos pais. E o pior é que Sansão vai, ele vê a mulher, se apaixona, chega na casa dos pais e diz: papai, dá notícia para vocês, vão me casar. Mas espera aí, você imagina a surpresa, você está em casa, o filho chega e diz: papai, eu quero me casar. E qual é o nome dela? Eu não sei. Você vai casar com uma pessoa que não sabe nem o nome, nem conhece o caráter da pessoa. Quantos aqui conhecem alguém que fez isso? Não, diga a verdade, vocês conhecem alguém que fez isso? Misericórdia demais! E quando a irmã White diz: nenhuma área das nossas vidas os nossos jovens cometem tantos erros quanto aqui, não é à toa. Por quê? Porque nós olhamos para o exterior e nos iludimos, e quantos arrependimentos acontecem depois, hein? Quantas tristezas, quantos problemas. Os pais de Sansão tentam convencê-lo. Se você continuar lendo o texto, capítulo 14, você vai ver que os pais de Sansão... Qual é a expressão que o pai de Sansão usa? Não há entre as filhas... Dos filisteus não, né? Dos filisteus ele já estava atrás, agora já está aqui. Quantos jovens na igreja dizem assim: não, aqui na igreja não tem, é tudo irmã. Aqui não dá, aqui eu não vou namorar, não, porque são irmãs. Eu tenho um amigo que dizia que era trabalho missionário. Namorar as de fora para trazer para a igreja. Gostaram, né? Tem alguns aqui já pensaram assim: olha, de repente não é mais ideia. É uma péssima ideia. O que acontece? Os pais de Sansão tentam convencê-los. Sansão não concorda e Sansão insiste. Os pais, como a maioria dos pais aqui, não conseguiram fazer nada. Hoje em dia não dá mais. Talvez em 1400 e pouco, 1600 e pouco dava, né? O pai dizia: não vai casar, e o filho obedecia. Às vezes fugia e ia casar do mesmo jeito. Mas hoje já não dá mais. Nós temos um monte de Sansão aqui, e quem manda é a criança agora, né? E aí o filho simplesmente tomou a decisão, os pais tiveram que obedecer. E agora vem o texto do sermão de hoje. Versículos 5 a 11. Quem poderia ler para mim?
Quem poderia ler bem alto, bem forte, e mesmo livro? Capítulo 14, versículos 5 a 11. Eu quero que vocês prestem atenção, porque esse é o texto do sermão. Se você entrou agora, não se preocupe, você vai entender o sermão agora. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho do leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe, deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher. E ela agradou aos olhos de Sansão. Ótimo. Até o 11. Já leste até o 11? Vai até 11. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo de leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo depois seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Agora vem o que eu percebi recentemente, eu não sei se vocês perceberam. O texto fala que Sansão desce a Timná para se encontrar com a noiva com os seus pais, é isso? É isso que o texto diz? Ele foi sozinho? Não, desceu com os pais. No meio do caminho, Sansão se encontra com o quê? Um leão. E ele mata o leão. Os pais de Sansão viram? Não. Gostaram dele? Esse foi o meu problema. Como é que os pais não viram Sansão? Porque, sinceramente, se a Bíblia dissesse e um mosquito atacou Sansão, Sansão matou, e os pais não viram, eu entenderia. Mas o texto diz que foi um. Por mais que Sansão seja forte, como é que o pai não vê? E a mãe não vê o filho brigando com o leão? Aí talvez você pense, não, é porque a Sansão era muito forte, era apaixonado, estava andando lá na frente, né? E os pais lá atrás. E os pais não viram, né? Não. Sabe o que eu acho? Eu posso até estar enganado. Talvez o teu filho esteja brigando com um leão e você não tenha visto. Talvez dentro da tua casa o teu filho esteja passando por uma luta desgraçada e você não tem notado. Talvez dentro da tua casa a tua esposa esteja passando por uma luta e você não tem percebido. De repente dentro da tua casa o teu marido está passando por uma tragédia e você não tem visto. Talvez você esteja muito ocupado vendo TV ou no Facebook. Eu acho que o texto aqui tem essa lição para mim e para você. Em Toronto, na nossa igreja lá, você não conheceu provavelmente essa pessoa, havia uma jovem, que ela estava portuguesa, e ela estava passando por um momento muito difícil na sua vida. E ela começou a se drogar. Na igreja adventista, fumando, Portugal se diz maconha também, não? Marihuana? Chama maconha? Pode dizer? Era cidreira. Essa jovem, apesar de ser adventista, né, estava fumando maconha, plantava no jardim da casa dela a maconha. Os pais adventistas regavam a maconha todo dia. E ninguém percebia o leão com quem aquela jovem brigava. Vou fazer uma pergunta só para os pais, só para quem é pai aqui. Se o seu pai está aqui, se a sua mãe está aqui, preste atenção no teu pai agora. Olha para o teu pai, olha para a tua mãe, enquanto eu vou fazer a pergunta para ele. Isaac, você, na tua juventude, na época que você morava com os teus pais, você passou por alguma luta
E você não contou para eles? Provavelmente sim. Levante a mão se você já passou por uma luta e não contou aos seus pais. Se aconteceu com vocês, por que não pode acontecer com os seus filhos? Talvez o teu filho esteja passando por uma luta com o leão e você não tem percebido. O versículo 6 diz que Sansão não contou para os pais que estava passando por essa. Esse texto é tão revelante e tão tremendo de ver. Poxa vida, será que eu estou falando para alguém hoje que está passando por uma luta grande e não tem falado para os pais não têm percebido, ou às vezes até tenta falar, mas não consegue se abrir com os pais? Será que eu estou falando para um Sansão que tem sofrido, que tem passado por problemas dentro de casa? E eu te digo, talvez os seus pais não percebam, mas talvez você seja igual a Sansão que não fale. Sansão não falou que tinha lutado contra o leão. Sansão não contou. E eu te digo uma coisa, é impossível lutar com o leão, por mais forte que você seja, e sair sem nem mesmo um arranhão. Porque se você lutar com um gato, o gato te arranha. Agora imagine um leão. Então eu fico olhando para esse texto aqui, imaginando quantas famílias dentro da igreja adventista passam por esse problema e nós simplesmente ignoramos. Filhos sofrendo, às vezes em depressão, às vezes nas drogas, e os pais não percebem, assim como os pais de Sansão não percebiam. Às vezes eu fico imaginando quantas vezes nós passamos por problemas e os nossos pais não estão interessados em ouvir a nossa história. Eu conheci uma jovem em Paris que eu comecei a estudar mais sobre linguagem corporal para poder entender melhor as pessoas antes que elas falem alguma coisa. Quando eu olhei para a jovem, você podia perceber a tristeza que tem no coração. E ela não precisava falar, dava para perceber. E eu havia feito um sermão a respeito disso e tinha sido filmado. E eu mandei de presente para ela esse sermão. E essa jovem depois me escreve agradecendo, porque o pai dela sentou do lado dela para assistir o sermão. E quando eles dois assistiram juntos, o pai olha para a filha e pergunta: você está vivendo esse problema? E ela diz que sim. E ela então me escreve agradecendo porque ela disse: você não sabe o alívio que eu tive ao poder conversar com o meu pai sobre o problema que eu já vivia há tanto tempo. E às vezes eu fico pensando, quantas vezes nós adventistas, quantas vezes nós fingimos que somos fortes? Quantas vezes nós simplesmente não admitimos que precisamos de ajuda ou precisamos ajudar alguém? Quantas vezes? Quanto tempo nós ainda vamos viver a ilusão? Será que não é hora de a gente começar a mudar antes de cair no mesmo problema de Sansão? O texto continua dizendo que Sansão, no caminho de volta, ele encontra o quê? Quando ele volta, ele encontra o leão morto. E no leão tem o quê? Tem o mel. Sansão era o quê? Ele era um nazireu. Nazireu não podia beber nada de vinho, mas também ele não podia tocar em nada. O que foi que Sansão fez? Ou você vai me dizer que Sansão pegou no mel assim? Sansão tocou em algo que é impuro. E ele comeu o que era impuro, leva para casa, entrega para os pais e os pais também comem. E eu fico pensando quantas vezes eu e você levamos coisas impuras para dentro de casa, mas é gostoso, é doce. Nós levamos para dentro de casa e damos para os nossos familiares. Quantas vezes nós cometemos o mesmo erro de Sansão, sem ter a mesma força? Esse aqui é o pior. Se pelo menos nós fôssemos fortes como Sansão, dava até para entender um pouco, mas nós não temos a força de Sansão, cometemos apenas os mesmos erros. E aqui eu olho para esse texto e vejo Sansão pegando mel que era impuro. Podia ser doce, fosse a coisa mais doce do mundo, mas ele estava brincando com a morte.
Será possível que a gente vai continuar assim, cometendo os mesmos erros, vendo os exemplos aqui? Eu olho para o texto bíblico e vejo o exemplo de Sansão e fico pensando, meu Deus, quantas vezes nós levamos coisas impuras para dentro de casa e damos aos nossos familiares. Entregamos para que eles participem conosco. Quanta pornografia não já entrou nas nossas casas? Quanta coisa imunda não já entrou na nossa casa? Contaminando a família toda. Qual é o próximo passo de Sansão? Nós encontramos Sansão num estudo bíblico. É onde encontramos Sansão? Onde é que nós encontramos Sansão? Depois que ele... Numa festa! Olha que lindo! Quem era que estava lá na festa com Sansão? Eram moços de onde? Filisteus. Olha que lindo! Ele estava dando estudo bíblico para os filisteus, não era? Ele convidou 30 filisteus para dar um estudo bíblico, o trabalho missionário que ele estava fazendo para os filisteus. Não era isso que Sansão estava fazendo? Eu não sei como é em Portugal, mas se você está um brasileiro dentro de uma festa, minha filha, pode ser o maior crente do mundo. O pé começa a balançar e ele não te controla mais. O que Sansão está fazendo dentro de uma festa? O que Sansão está fazendo dentro de uma festa com 30 filisteus? Eu me preocupo muito com a nossa... Porque acreditem, eu tenho 41 anos, mas eu já passei pela idade de vocês. Eu já passei por essa idade, eu sei que não é fácil. Mas não foi fácil para nenhum. Mas eu te digo, vale a pena ser fiel. E o incrível é ver Sansão com 30 filisteus desfrutando daquela festa. E o pior, fazendo promessas de bêbado. O que Sansão promete? Vocês lembram? Sansão faz um enigma. Ele faz um enigma. Quem adivinhar, ele vai dar o quê? 30 peças de roupa. Isso é promessa de bêbado. E sempre que um bêbado faz uma promessa, uma desgraça acontece. Querem ver um exemplo? Herodes. Festa de aniversário de Herodes. Herodes bêbado, Herodes embriagado, Herodes dançando. De repente entra uma jovem bonita e começa a dançar na frente de Herodes. O que Herodes faz? Herodes se levanta da cadeira dele, cambaleando, e diz: filha, peça o que você quiser que eu te dou. O que ela pede? A cabeça de João Batista. O pior dos seres humanos, bêbado, fazendo promessas, leva o quê? A morte de um inocente. Sempre que um bêbado faz uma promessa, às vezes, a maioria das vezes um inocente paga. Quantas famílias são destruídas porque bêbados estavam conduzindo seus carros no meio das estradas? Quantas pessoas morrem porque um bêbado decidiu conduzir um carro? Herodes matou o maior dos homens que havia aqui na terra por causa das suas promessas de bêbado. Quantas pessoas matou Sansão? 30. As promessas de bêbado de Sansão levaram à morte de 30 pessoas. Às vezes nós brincamos. A minha sorte é ser feio, porque se eu fosse bonito eu tinha quebrado um monte de coração. Mas às vezes eu fico me imaginando quantas vezes nós causamos problemas na vida de outras pessoas porque nós simplesmente achamos que é tudo brincadeira. Quantas vezes nós tentamos conquistar uma outra pessoa porque é divertido, ou queremos aparecer, ou qualquer coisa,
Quantas vezes nós nos colocamos numa situação em que nós não percebemos o perigo que pode ocorrer. Eu não acredito que Sansão iria terminar, eu não acredito que Sansão sabia do mal em que ele estava se metendo ao fazer isso. Era só uma festa. Quantas vezes eu e você nos metemos em situações semelhantes que levam à tragédia no final? É só um telefonema, é só um bate-papo. E repentinamente, nós estamos envolvidos em tragédias. O diabo não brinca de diabo. Então não brinque de ser crente. Porque ele não vai perder tempo. E a vontade dele é destruir a tua vida. Então muito cuidado. Quando eu vejo o caso de Sansão, e penso quantas vezes nós também fizemos promessas de Deus. Eu queria dar um conselho, principalmente para os jovens. 2 segredos para você ser bem sucedido na vida, ou pelo menos ter menos problemas. Nunca, número 1, nunca prometa quando você estiver alegre. Que foi o problema de Sansão. Segundo, nunca critique quando você estiver com raiva. Porque você pode se arrepender muito depois. Isso tem a ver o quê? Com domínio próprio. Sansão serve de exemplo para cada um de nós aqui, para que possamos evitar os problemas dessa vida. Eu queria encerrar fazendo um apelo para todos aqueles que, por uma razão ou outra, ainda guardam dentro de casa o doce mel do pecado. Que você eliminasse hoje. Que você tomasse a decisão de, olha, eu vou fazer a diferença, eu não quero continuar assim. Não quero continuar brincando com a morte. Eu conheço muitos jovens adventistas que brincaram muito tempo com a morte e correram um risco muito grande de que você tomasse esse é o meu pedido hoje, que você tomasse a tua decisão de hoje jogar fora o mel do pecado, se livrar das coisas que têm te afastado de Cristo. Só você sabe quais são. Você sabe muito bem quais são. Eu sei as minhas coisas. Então eu queria te convidar para que nós pudéssemos fazer uma oração. Uma oração de entrega. Para que este fim de semana seja o começo de uma nova vida. Você gostaria de orar comigo? Vamos orar. Querido Deus, gostaríamos de fazer uma oração de entrega. Gostaríamos de entregar as nossas vidas a Ti. Nós temos brincado com o pecado, assim como Sansão brincou. E nós não queremos terminar cegos, como Sansão terminou. Tu nos chamastes, ó Pai, para sermos juízes em Israel. Tu nos chamastes para sermos libertadores no meio do Teu povo. Tu tens um plano para cada um de nós e o Teu desejo é que possamos fazer grandes maravilhas no meio do Teu povo. E é por isso que o diabo nos odeia tanto. Então eu te peço que nesse momento o Senhor remova das nossas vidas, ou que o Senhor nos dê poder para que possamos tomar uma decisão firme hoje de nos afastarmos do mel do pecado que ainda habita em nossas vidas. Que possamos, Senhor, cumprir o Teu desejo para cada um de nós. Que possamos chegar em casa, sermos pessoas diferentes, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Que de hoje em diante, Senhor, possamos tomar uma decisão firme de sermos Teus filhos. Te peço mais uma vez que esse fim de semana seja para a Tua honra e Tua glória. Que este fim de semana seja uma oportunidade de crescermos ao Teu lado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que pecamos contra Ti. Que o Teu Santo Espírito nos encha. Que o Teu Santo Espírito nos fortaleça. Que o perdão para os nossos pecados
seja uma realidade agora e sempre. E que a salvação que Cristo nos trouxe não seja jogada fora, mas que possamos aproveitá-la nesse momento. Entregamos a Ti as nossas vidas, confiantes, porque em Ti somos mais que vencedores. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.